Não é sobre habilidades de liderança, é sobre estruturas de poder que permitem que apenas poucas pessoas liderem. A gente quer uma transformação e uma melhora na vida de todas nós, do planeta, do movimento bom que a gente pode fazer com o que a gente tem de bom para oferecer. E confiança é você confiar que a outra pessoa vai tomar decisões que te afetem e você vai ficar bem com isso. Bora gravar essa abertura? Agora que a gente já gravou o episódio inteiro, vamos abrir ele? A gente gosta muito de fazer as coisas por outra perspectiva e hoje a gente decidiu gravar o episódio primeiro e depois fazer a abertura desse episódio. Então vamos lá! Elas não param! Bem-vindas a Mover, a comunidade de mulheres que movem o mundo. Nath, o que você achou desse episódio? Cara, eu achei que ele foi para caminhos que eu não esperava, porque eu tava com ele bem arrumadinho dentro da minha cabeça, mas eu senti que ele nos levou para convites e para imaginar novas perspectivas que me surpreenderam, assim. Eu também. Para mim, a frase do episódio é que para ter uma liderança compartilhada tem que ter confiança. E para mim, confiança é você confiar que a outra pessoa vai tomar decisões que te afetem e você vai ficar bem com isso. Se eu fosse resumir assim o episódio em uma palavra, eu falaria sobre... vou ser clichê, mas é movimento. Porque não existe liderança sem movimento. Porque o movimento que a liderança faz, que quem está ali na frente faz, ele impacta todo o restante do sistema. Então, quando a gente pensa num movimento compartilhado, em que a gente não está pensando no benefício de um, mas no benefício de todas nós, o primeiro movimento que a liderança faz no sentido da criação desse futuro, dessa realidade, é muito significativo. Então, a minha palavra é movimento. E eu aproveitei aqui nesse finzinho, tô com o meu baralho aqui, meu oráculo da deusa na mão, e eu tirei uma deusa, assim, despretensiosamente, eu nem ia mostrar, só aqui vendo, mas aí saiu Ártemis, que fala sobre poder pessoal. Então, que só mostrar aqui que é essa deusa que é líder de si mesma. A Ártemis é o arquétipo da virgem, e a virgem não é no sentido casta, né? Mas é no sentido da mulher que é inteira em si mesma e não precisa do outro para viver, para decidir, para fazer e acontecer. Então, acho que faz muito sentido quando a gente se coloca como líder de si mesma, né? Inteira em nós mesmas, a gente pode compartilhar uma experiência conjunta. É isso. Eu amei. Bom, depois dessa introdução, se você não for ouvir o episódio, você tá perdendo muita coisa, gata. Bora? Bora. Por que é tão difícil ser líder no mundo corporativo? Se a gente já sabe ser líder na vida. Por que o mercado, hoje tem uma grande lacuna de liderança? Todo mundo fala que o problema é uma liderança que não está preparada, uma liderança que não sabe liderar, lá. Só que a gente já é líder, a gente faz isso naturalmente, né? E aí eu chego numa reflexão que não é sobre habilidades de liderança, é sobre estruturas de poder que permitem que apenas poucas pessoas liderem. Embora, no geral, eles falem assim, a gente quer que você lidere, que você tenha autonomia, que você delegue, que você tome decisão. Que é o caralho. É pouquinha pessoa que está concentrada com o poder de decisão. Então, não é sobre habilidade de liderança, é sobre espaço para liderar, que está em poucas pessoas. E que, na sua maioria, pessoas não mulheres. E que não querem que mude também, porque o poder está concentrado, né? Então, aí eu trago como um questionamento de solução então a solução não é desenvolver habilidades de liderança, a solução é descentralizar o poder entre as pessoas. E você falando assim, me vem de novo esse desafio entre o que é estrutural, então você tem o modus operandi, essas coisas como elas têm sido feitas, e é nesse modo hierárquico, e aí dá um salto para 2025, a conversa é, não, vamos liderar, vamos fazer junto,
mas você não tem uma estrutura que permita essa voz de todos, né? Eu acho que eu já comentei isso em algum lugar, que eu fui num evento de inovação no ano passado, e com convidados muito legais, palestras muito legais, falando sobre essa liderança do futuro. Né? Então, novas formas de se movimentar, utilizando a regeneração, a sabedoria ancestral, o foresight, a criatividade e tal. E várias organizações que estão com ações nesse sentido, né? E as grandes, tipo a Natura, etc. E aí eles estavam o tempo inteiro com esse discurso, mas o formato estrutural do evento era palestrante no palco, ouvintes numa camada abaixo, sentados em fileira, ouvindo a informação sendo passada de cima para baixo. Então, quer dizer, você até tem um desejo de fazer diferente, de colocar outras vozes, mas você tem um desafio que é, eu não sei como fazer isso, e aí no como a gente perpetua essas relações de poder hierárquicas e tudo, né? E fazendo uma ponte com a liderança compartilhada entre mulheres, pensando ancestralmente e outras culturas e formas de se organizar enquanto sociedade pré-patriarcais, você chega no círculo de mulheres, né? Que é esse espaço em que visualmente nós nos sentamos em círculos, uma lado a lado da outra, né? E tudo acontece nesse ambiente. E aí, por mais que você tenha nuances, tem alguém que em algum momento está liderando mais para onde esse círculo todo está indo, então você tem uma guiança, né? Mas essa guiança não é hierárquica, é um papel sendo ocupado naquele momento, assim. E ela leva, mas todas as outras estão ali enquanto iguais, compartilhando dessa mesma experiência, né? E concretamente tá uma do lado da outra, né? Que eu acho que essa é a parada. Quando a gente olha para o mercado, você não tem uma pessoa do lado da outra, você tem uma hierarquia vertical, tem uma em cima da outra. E é muito difícil você conseguir liderar com alguém em cima de você, liderando, achando que lidera, e aí a de cima achando que lidera, só que na verdade quem lidera tá ali em cima só. Né? Não existe isso de forma orquestrada, assim. E sabe que ontem eu fui jantar com uma amiga e ela me contou uma coisa que eu fiquei muito intrigada também sobre liderança. Ela tem uma amiga que é PhD e ela tem a bolsa de estudo lá para poder fazer os estudos na faculdade de química. E aí ela estuda meio ambiente, sustentabilidade, etc. Né? E aí tem ela e tem mais 5 estudantes com bolsa pesquisadores, né, na faculdade. E aí eles têm o laboratório que a faculdade fornece para eles poderem usar para fazer os estudos. Aí eles recebem lá as informações, tipo, foi aprovado sua bolsa, a universidade é tal, tá lá o endereço. Ele chega lá, não tem ninguém para falar, olha, esse é o laboratório, aqui estão as coisas, esse aqui é o espaço que você pode usar. Não, ele só chega. Aí tem os outros estudantes lá, pesquisadores, cada um tá lá pesquisando sua parada, eles não fazem nada juntos, porque não tem uma figura que lidere essas pessoas, sabe? Aí essa amiga dessa minha amiga, que é a única mulher do grupo, assumiu a responsabilidade de ficar meio que recepcionando os novos chegados. Então, quando chega um pesquisador novo, ela assumiu esse papel de integrar ali, apresentar o laboratório. Se tem algum problema, sei lá, com o fornecimento de gás, ela vai lá e liga para o fornecedor e fala para ele trazer o gás. Tem que comprar, sei lá, tubo de ensaio. Ela vai lá e liga também para o cara comprar o tubo de ensaio. Porque não tem uma pessoa que lidera esse grupo. E aí ela fala que é um bando de gente trabalhando na mesma coisa, mas desintegrados total. Ninguém conhece ninguém, nada de ninguém. Eles não fazem nada juntos, não tem um senso de colaboração, de união, de... E aí eu falei para ela, e ela é de RH também, né? Essa minha colega, minha amiga. Aí ela, colega de profissão e amiga de vida. Aí ela falou assim, Fê, eles nunca tiveram outras vivências na vida de grupo. Tipo, eles saíram da faculdade,
E aí depois eles foram lá para mestrado, doutorado, e nananã, sempre no ambiente acadêmico. E aí eu lembrei, eu falei, nossa, a experiência de grupo na faculdade é péssima. Então, tipo, essas pessoas vão arrastando os modelos que eles imprimiam na faculdade até o campo do estudo, de pesquisa. E a gente que teve outras experiências em outros ambientes, em outras vivências, treina uma capacidade de colaboração muito maior, porque tem alguém ou alguém conduzindo esse grupo, liderando esse grupo, né? Eu acho que formando esse grupo. E eu achei muito curioso, assim. Deu vontade de ir lá e pegar na mão deles, assim, sabe? Vamos resolver isso aqui, ó. Vamos organizar. Vamos criar uma prática aqui, vamos se conhecer, vamos trocar uma ideia. Não, eu te ouvindo, assim, eu sempre fui naturalmente essa pessoa do grupo, dos grupos, que meio lidera, assim, sabe? Que fala, não, então vamos organizar para as coisas acontecerem. Virginiana também, né? Mas filha de Ança também é um pouco impaciente para ver o movimento acontecendo, assim. Então eu sempre fui essa figura meio orquestradora nos ambientes em que eu circulo e tal. E quando eu trouxe isso, né, profissionalmente, assim, para esse movimento de canalizar essa energia para o trabalho, foi muito legal, porque aí a gente também para de, sei lá, a gente não, vou falar na primeira pessoa, né? Eu parei de querer cuidar e organizar tudo e todo mundo. E falei, não, a minha liderança, ela faz sentido dentro desse contorno, né? Porque reconheço também nas mulheres essa característica, assim, de fazer as coisas acontecerem, de cuidar para que o ambiente esteja gostoso, confortável para todo mundo, né? Então a gente acaba assumindo essa liderança meio da vida das pessoas, do nosso entorno também, né? Às vezes eu, no caso, too much, assim, aí foi um caminho, falar, não, eu vou canalizar isso aqui, ó, eu sou essa pessoa, eu vou canalizar ela no papel que eu desempenho para isso. E aí vou também soltar um pouco o controle para que o mundo seja caótico ao meu redor. E tá tudo bem nesses momentos em que eu tô off, né? Exato, mas eu fico pensando quando você fala, porque é das mulheres fazerem isso, né? Mas eu não acho que é das mulheres pela genética das mulheres. Ah, Eu acho que não, com certeza desde não. sempre a figura mulher, ela foi ensinada que esse é o papel que cabe a ela, né? E aí ela foi treinada desde cedo a ajudar a mãe a planejar as coisas, a arrumar a mesa do almoço, planejar o cardápio do final de semana, tomar decisão já desde cedo, desde muito pequenininha. Então eu acho que tudo isso é treinável, não é uma habilidade intrínseca Não, do e papel. é um treinamento estrutural mesmo desse trabalho de cuidado invisível que recai sobre as mulheres, mas não por um determinismo de biologia, mas por um papel de gênero muito bem contornado, né? Quando a gente fala de liderança compartilhada, por exemplo, e dessa mudança de estrutura e de hierarquia, passa muito por essa perspectiva de como as mulheres precisam, ou como nós, mulheres, precisamos trazer consciência para o que foi treinado para transformar e entrar num movimento de liderança que é compartilhada, porque também nos foi treinado a competir, né? Também nos foi treinado de que não, a gente vai ali cuidar de todo mundo, mas eu vou ser a que vou estar À melhor frente. ali naquela situação. E aí você vê uma outra potência, uma outra mulher como potência, como ameaça à sua capacidade, né? Então o sistema Sim. está posto para isso. Todas as histórias que nos foram contadas, elas vêm por esse lugar, assim. Eu estava pensando nas referências de liderança de mulheres que nós temos na cultura, né? Muitas delas são as vilãs, as protagonistas, coprotagonistas, que são sempre as antagonistas. A gente volta e fala, não, esse é um outro treinamento que a gente precisa desconstruir para entender que a nossa liderança é compartilhada e que juntas a gente consegue fazer mais do que separadas, né? Então, são tantas essas sementinhas, assim, né? A gente já falou duas, já falou do trabalho excessivo de cuidado do servir, da competição, eu fico de olho, assim, sabe? Do quanto de armadilhas tem nesse papel de liderança e de liderança compartilhada quando a gente está navegando essa complexidade. Eu queria puxar o gancho da competição.
que você trouxe, porque eu acho que ele é uma coisa estruturante e ele vem de um lugar de escassez, na minha opinião, que é não tem lugar para todo mundo. Então, poucas pessoas vão poder se destacar. E aí eu trago essa frase carregada de vieses do mundo corporativo, que é como é na prática, né? Então, no mundo corporativo, você tem lá uma pirâmide de gente, onde poucas pessoas vão estar aqui em cima ganhando muito, e aí vai se distribuindo, e aqui é a base, onde tem a maioria das pessoas ganhando menos. E aí, para você subir, tem muitos filtros que vão te limitando para você chegar lá. E aí isso incentiva muito a competição, porque você tem que ser muito melhor do que o coleguinha do lado. Então você tem que ser os mais fortes sobrevivem. É quase que a pirâmide de Darwin ali, né? Então, assim, quem faz mais com menos dinheiro ganha um ponto. Quem se destaca numa frase ganha um ponto. Quem tem um capital social, nanananas, ganha um ponto. Quem tem uma experiência fora do Brasil, com outras culturas, ganha mais um ponto. Quem teve uma ideia ou usou essa ideia e essa ideia trouxe resultado, ganha mais um ponto. Então, de ponto em ponto, você vai criando um grupo seleto de pessoas, que são aquelas pessoas que vão usufruir de todos os privilégios da empresa, que é grana, visibilidade, aumento de escopo, de projeto, poder fazer parte do grupo seleto de pessoas que tomam decisão. E aí existe, obviamente, uma competição. Que você fala, bom, não vai caber todo mundo lá em cima. Como que eu faço para subir? Tenho que ser melhor do que o outro. E aí entra num ciclo muito negativo, né? Comportamental nesse sentido, que é vencer a qualquer custo. Eu fico pensando aqui no universo das empreendedoras, dos posicionamentos de marca pessoal na internet, nas redes sociais, né? Porque a gente tem no planeta internet aqui um termo que são as competitors, né? Então não são as competidoras, mas são as competidoras. Então a gente está ali oferecendo a mesma solução, resolvendo problemas do mesmo tipo de público, mas cada uma faz de uma forma diferente. Então, essa forma, essa nuance faz com que a gente possa colaborar com quem está fazendo a mesma coisa que a gente, só que cada uma de um jeito. Então, não é uma competição, porque tem público para os dois universos. Né? E aí, no posicionamento de marca, a gente faz essa diferenciação, assim. Então, você pode fazer uma colaboração com alguém que oferece a mesma coisa que você, mas juntas vocês se fortalecem, porque seus públicos se entrecruzam, vocês podem criar algo novo juntas, que é um pouco aqui a gente fazendo, também estou aqui falando e pensando na nossa troca, né, Fê? E no nascimento da Mover, assim. E que é uma forma de inovar mesmo, da gente parar de olhar para o outro como competidor, mas alguém que tem muito conhecimento e muito valor para a nossa troca de experiência de marca, porque eu acho que também muda a lógica de que a gente não quer um resultado que só visa lucro a qualquer custo. A gente quer uma transformação e uma melhora na vida de todas nós e do planeta, do movimento bom que a gente pode fazer com o que a gente tem de bom para oferecer. E essas colaborações com quem estão ali mais ou menos no mesmo mercado, no mesmo nicho, podem engrandecer, né, essas potências e também nos desafiar, porque é sempre bom ouvir um olhar completamente diferente do nosso, né? Nossa, total. Nossa, eu lembrei de duas coisas. Eu lembrei de um exemplo que uma mentorada me trouxe na sessão hoje cedo. Ela falou que existe uma collab entre a Nespresso e a Natura. E aí eu fiquei pensando, gente, Nespresso e Natura, o que tem a ver, né? Tipo, café e uma marca de beleza, né? De cuidado, de produtos de cuidado. E ela falou que tem uma colaboração que eles fizeram, que eles usaram as embalagens da Nespresso de café de cápsula
para produzir todas as embalagens de uma linha de um produto. Eu falei, gente, que collab mais improvável e mais maravilhosa é essa? Que une dois produtos que são, né, altamente consumíveis no país e traz a pegada de sustentabilidade e junta Lé com Cré, que não tem no nascimento nada a ver, mas que pode proporcionar uma coisa para o mundo muito legal. E eu achei fantástico. E a minha pergunta é, por que que as pessoas não sabem disso, né? Ou será que só eu tô em Nárnia e não sei disso? Dessa informação eu também sabia. Eu estava no evento em que a Natura lançou essa cápsula, essa embalagem de um hidratante de cacau. Uhum. E aí ela tinha até um terceiro momento, assim, que eles tinham uma experiência de marca, que você chegava em casa e você misturava as coisas no potinho para fazer o hidratante, assim. Tipo uma vivência, assim, uma experiência. Uma vivência, né? Essa coisa sustentável da marca e tal, das embalagens. Mas eu sinto que é um movimento que é muito novo, né, Fê? Tem pouquíssimas empresas no Brasil fazendo esse tipo de colaboração, inovação, mas já tem algumas, né? E o movimento da regeneração, do Foresight, está bem alinhado assim, com essas soluções, né? A Natura tem ações alinhadas à regeneração muito fortes, né? Também a cultura, assim, acho que ela é uma das que mais está à frente nesse sentido. Super pioneira, né? E a outra coisa que eu lembrei também, que eu falei que eu lembrei de duas coisas, né? A primeira foi desse exemplo de colaboração improvável. E a segunda coisa, para falar sobre esse co-competitors, né? Que é a coisa da colaboração, foi quando a gente se conheceu e conversou e a gente entendeu que talvez o nosso público era o mesmo público. Exatamente. E aí a gente oferecia coisas diferentes. Eu oferecia a mentoria de carreira, você oferecia a mentoria de marca pessoal, mas a gente falava com a mesma mulher. E aí, ao invés de falar assim, então fala aí com a sua mulher que eu vou falar com a minha, não, vamos então juntar forças aqui para falar com essa mulher. E aí, a experiência que a gente vem tendo nesses meses, 3 meses, amiga, nesses 3 meses de trabalho, tem muito de compartilhar à frente de muitas coisas, assim, né? Entre elas, a liderança de um monte de coisa. E é muito legal poder dividir essa função e sentir que, por vezes, eu posso tirar um pouco o pé e eu sei que as coisas vão continuar caminhando porque você está liderando e vice-versa. Sim. Falando da nossa experiência, né, de liderança compartilhada, assim, a gente começou com uma dinâmica interessante em que cada uma liderava as suas expertises, aí, então você liderando na sua mentoria comigo, eu liderando na minha mentoria com você, e nesse espaço coletivo em que a gente se encontrava para liderar juntas esse movimento e falando sempre, criando sempre soluções para a mesma mulher ali, né, que é a nossa audiência, vocês que estão nos ouvindo. E que é um pouco também, que a gente vê um pouco também uma na outra. Então é um grande estudo assim sobre como é a nossa experiência de vida enquanto mulheres hoje, 2025, vivendo em São Paulo, e como podemos criar um movimento que está não só no discurso bonito, que é movemos mulheres que movem o mundo, temos uma liderança compartilhada e nós estamos juntas somos mais fortes, mas que também está nas suas bases e nas suas estruturas, colocando isso em xeque o tempo inteiro, né? Então, nesses movimentos, nessa confiança, você estava falando, acho que ontem, sobre liderar coletivamente, é também confiar que o outro pode tomar decisões por você, né? Então, esse movimento, assim, de opa, aqui eu posso relaxar e eu posso jogar essa bola para a Fê decidir. E aí você escolhe, fala, vou decidir então, vamos aqui. Ou, não vou decidir nada, vamos então parar um pouquinho isso daqui. E momentos de provocação também, né? Enquanto uma
tá com o pé atrás, um receio maior aqui, a outra provoca, então vamos para frente, vamos por esse caminho. E ouvindo sempre as mulheres ao nosso redor, assim, então eu sinto que a Mover é uma liderança compartilhada, não só entre nós duas, mas também com todas as mulheres que estão sendo impactadas pelo nosso trabalho, né? Cada depoimento que a gente tem recebido, continue mandando, a gente ama a gente do podcast, assim, falando sobre os movimentos que já estão acontecendo na vida delas e apontando para nós quais são as necessidades, né? Nas pesquisas que vocês respondem, nos comentários do Instagram, esses são pequenos dados que vão mostrando para a gente o que esse nosso movimento vai gerando de necessidades e possibilidades de solução que a gente pode oferecer. Então, a Mover é uma liderança que é também guiada pelas pílulas e coisas que vocês colocam para nós, né, Fê? Faz sentido para você? Viajei aqui, hein? Isso não estava no roteiro. Não, faz muito sentido. Eu acho que esse é um pouco do propósito, né, da nossa comunidade, de forma geral. É ter um monte de gente vivendo em prol de uma única coisa, que é melhorar a experiência da gente nesse mundo que a gente vive, né? Porque eu fiquei pensando nos movimentos feministas, né, do passado até hoje. Eu comecei a ouvir um podcast essa semana, indicação da Cris, uma grande amiga, que chama Escute as Mais Velhas. É um podcast que é conduzido pela Neca Setúbal e pela Sueli Carneiro. E, cara, elas entrevistam as mulheronas mais velhas que participaram dos movimentos feministas do Brasil. Então, todas as mulheres mais fodas que marcaram a história. E que quando a gente olha todos os marcos de vitórias que as mulheres tiveram na discussão de equidade de gênero, essas mulheres estavam lá. E aí é um bate-papo de entrevista, e aí você escuta essas mulheres. E aí é tudo 70 mais. 70 mais, 80 mais. E aí traz, né, o recorte feminista e também o recorte feminista junto com raça. Então, muitas mulheres pretas também e mulheres brancas, quando se juntam para falar sobre o feminismo com essa interseccionalidade. E é uma coisa maravilhosa. E você vê que essas mulheres, elas deram as mãos e conseguiram fazer uma parada que transformou a nossa experiência que a gente vive. Tipo, se hoje a gente está aqui podendo gravar esse podcast, podendo falar o que a gente está falando, podendo ter vivido as experiências que a gente viveu, podendo escolher trabalhar, poder sair na rua, poder fazer dirigir, votar, tudo. Foi por causa dessas gatas maravilhosas do passado, entendeu? E porque elas estavam juntas, porque aí você vê que todas as entrevistas, ou ela já conhecia a Sueli, ou uma das entrevistadas conhecia a outra, então todas elas estavam nessa rede, e detalhe, numa época que não existia rede social, não existia internet, não existia telefone. Como que essas mulheres se conectavam? Uma no Rio de Janeiro, uma em São Paulo, uma no Sul. Tipo assim, elas estavam ocupando o Brasil numa época que não existia um meio de comunicação fácil. E elas estavam se falando. Quando não, a mulher não podia falar. Então, eu acho muito maravilhoso a gente pegar esses exemplos e essas histórias. Eu vou deixar esse podcast indicado aqui embaixo, acho que para você, Nath, para quem mais quiser ouvir, porque eu virei a defensora dessa palavra, dessa galera, entendeu? Tipo, eu quero ocupar o meu espaço de consumir conteúdo com essas histórias. Cara, eu te ouvi, assim, sinto que me lembrou quando eu fui ouvir a Fernanda Montenegro recitando Simone de Beauvoir no Ibirapuera. Tava lindo, uma lua cheia em cima dela, assim. Ai. E aí eu saí de lá com aquela sensação de que se a gente estava ali agora, se a gente está hoje aqui, é porque as mulheres antes de nós fizeram movimentos de ruptura, transformação, luta mesmo, que nos trouxeram aos privilégios que temos hoje, guardadas todas as proporções. E uma provocação de, então o que a gente está fazendo hoje para criar o futuro que a gente deseja, né? Porque essas mulheres do passado
criaram esse futuro aqui, que ainda tem muita coisa que a gente vê e sente na pele hoje que é foda. Então, qual é o futuro que a gente vai criar? Que movimentos de ruptura e de transformação nós estamos fazendo aqui, né? E uma outra coisa que me veio assim, mudando um pouco de perspectiva, né, da sua fala sobre uma época em que você não tinha rede social e você tinha essa potência, esse desafio de quem também detinha os meios de comunicação e tal. E hoje, numa outra polaridade, trazendo uma problemática aqui de lideranças e rede social, que a gente tem nessa era de influencers e de excesso de tela, nós acabamos sendo guiados por pessoas que estão longe da nossa realidade. Então a gente está ali num abismo entre o que a gente sente na vida cotidiana, com quem a gente tem troca de conteúdos reais, conteúdos profundos, conteúdos que alimentam a complexidade da nossa existência humana, em contrapartida com dopamina liberada fácil, com uma influência direta ali, nos deixando mais burras mesmo, né? E saturadas de excesso de conteúdo, assim. Então, acho que essa ponte entre como eu escolho hoje, diante de todos esses estímulos que eu tenho, diante de todas as comunidades online, diante de todas as soluções que me são prometidas, como eu escolho conscientemente quem vai me influenciar, né? Em quais conversas eu vou estar, em quais conteúdos eu vou estar rodando, quais tipos de podcast eu estou ouvindo. E eu acho que, eu gosto da contratendência dessa era maluca, que é do pouca gente, olho no olho, pele a pele, tá falando com consistência, com contato e buscando essas dicas alternativas de curadoria de conteúdo na internet, né? Eu estava ouvindo um podcast que é de imaginação de futuros, eu vou deixar aqui também, e de design ficcional, assim. Então vai longe, rompe com as limitações da realidade, mas conta outras histórias que poderiam ser contadas se a gente não tivesse num processo de colonialidade. São mulheres pretas contando histórias pautadas em outras cosmovisões também, acho que vai ser super interessante. Porque aí, só fazendo uma ponte com liderança compartilhada, né? O quanto quando a gente sai dessa lógica capitalista, patriarcal, ocidental, é muito fácil a gente encontrar outras referências de lideranças compartilhadas, né? Quando a gente sai do padre, do Deus único, monoteísta, culpa, ó céus, binariedade, céu e inferno, a gente vai para, matriarcado, deusa dos 10 mil nomes, 1001 deusas, todas as nossas faces, tudo é complementar, né? Caminha. Mas para mim fica aqui a reflexão de que o mundo que a gente vive foi construído dos homens para os homens, né? E o nosso papel é deixá-los um pouquinho mais para as mulheres. Criar espaços para que a gente possa ocupar, assim, né? Sim. E aí, via mercado de trabalho, via relacionamento, via cultura, via qualquer beirada que a gente puder entrar, a gente tem que ir adentrando e chegar lá, né, no final das contas, porque a gente carrega uma vivência e uma experiência e uma história que pode agregar muito para o mundo, né? A nossa forma de liderar, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de coexistir. Não é coexistir a palavra, mas a nossa forma de conseguir compor soluções que visem o benefício do mundo, das pessoas e também do capital e dos negócios é muito particular por conta do que a gente aprendeu a vida inteira, né? De considerar todas as vontades, de acomodar as necessidades. Tudo isso a gente foi ensinada ao longo da nossa vida e que se a gente levar isso para o mundo do trabalho, para o mundo das tomadas de decisão, para o mundo do dinheiro, é muito maravilhoso. Mas existe essa barreira, que eu acho que é a barreira que eu falei lá atrás, que é os detentores do poder e do dinheiro não querem que isso aconteça.
né? Eu fiquei pensando, tá rolando uma construçãozinha básica, né, de um super data center lá com o Trump e com o Elon Musk, que eles vão gastar, sei lá, 3 trilhões de dólares e tal. É um dinheiro que acabaria com a fome do mundo. Mas não, é irrelevante, entendeu? Tipo, eles vão gastar fazendo isso num super, hiper, mega data center. Quem está tomando essas decisões, né? Mano, essa sensação, nossa, muitas vezes eu tenho essa sensação de olhar para a humanidade, assim, para as coisas que acontecem, para a gente falar, porra, meu, por que você está tomando essa decisão? Quem é que está tomando essa decisão, sabe? Tem que ter outras pessoas tomando decisões, pelo amor da deusa, né? E acho que essa é uma chave de mudança para nós também aqui na Mover, né? E o quanto nós, mulheres, além de termos os desafios estruturais, temos uma convocação planetária mesmo de, ó, galera tá fazendo cagada, vamos fazer o nosso aqui, vamos levantar nossa voz e aonde nos cabe tomar as decisões, porque se a gente deixa, dá ruim, velho. E por muito tempo nós não tínhamos nenhum poder de ação, de autonomia, né? Então hoje, então tá, conquistamos a autonomia. Autonomia emocional, autonomia financeira, autonomia afetiva, autonomia espiritual. Então tá, próximo passo. Bora agir, então, alinhada aí com, né, quem você é e fazer um movimento real de sair da zona de conforto, dos nossos privilégios e liderar um movimento de transformação. E aqui fica uma provocação mesmo, assim, porque eu vejo um monte de mulher, e é um desafio cotidiano também, cair na zona de conforto, acomodar nos nossos privilégios, né? Ficar com medo de ir fazer o que o nosso coração deseja, o que a nossa intuição está mandando, por medo das consequências, né? Por medo de perder esse lugar de privilégio, né? Então, vamos lá, galera, a gente está junto, vamos dar as mãos, fazer movimentos desconfortáveis, mas para a gente liderar juntas os próximos movimentos, né, dos próximos tempos, dos próximos anos, no planeta Terra, assim, na nossa sociedade, nas empresas que a gente está trabalhando, nos negócios que a gente está liderando, na arte que a gente está criando, sabe? Bora juntas fazer movimentos, bora. Eu acho que é hackear o sistema por dentro, né? Porque, querendo ou não, todas nós estamos inseridas de alguma forma dentro do sistema. Via arte, via empresa, via ser mulher de alguém que está dentro de uma empresa, via ser mãe de alguém, enfim, a gente está dentro do sistema. E aí, já que estamos lá, vamos fazer um movimento aqui de rebelião. Eu gosto dessa palavra. Uma coisa meio rebelde, que é provocar de dentro, com a voz que a gente tem, e juntas ao mesmo tempo. Né? Sabe aquela coisa? A voz do povo é a voz de Deus. Tipo, se a gente ficar esperando vir, não vai vir. Porque não é do interesse da estrutura que as coisas mudem. Mas se todas as mulheres conseguirem colocar voz, mesmo que cada uma vive uma realidade diferente, tenha um recorte diferente, seja social, seja racial, seja geracional, eu acho que temos todas um papel de honrar o lugar que a gente ocupa hoje, né? Honrar as histórias dessas mulheres que vieram antes da gente e falar, beleza, daqui para frente deixa comigo que eu vou continuar aqui na luta. Não vou ficar aqui só bebendo do fruto que você me deu, não. Vou continuar plantando para que as suas filhas, Nath, para que as filhas de quem estão aqui também ouvindo a gente, e o meu filho, lindo, maravilhoso. Ai, difícil construir um homem decente nesse mundo. Mas que eles também possam viver uma realidade que seja mais igualitária entre todos, né? Nessa coisa de quem veio antes da gente e quem vem depois, né? Porque no final das contas é um grande dilema entre você viver o presente e você construir o futuro e honrar o passado.
Eu acho que são essas 3 coisas, elas têm que existir de uma forma muito consciente dentro da nossa vida. E não achar que o que a gente está vivendo hoje é normal. Porra, foi uma luta do cacete para viver o que a gente vive hoje, sabe? E se a gente não continuar lutando por esses direitos, a gente vai perder esses direitos. Porque com a onda conservadora que tem vindo, com os sinais do mundo, é para que, de novo, as mulheres percam seus direitos. E eu tô falando aqui da gente melhorar uma experiência que já é muito boa comparado com os tempos passados. Mas, no mínimo, não perder o que a gente conquistou, entendeu? E eu sinto que uma grande chave para isso é a gente se ouvir mesmo, é essa liderança compartilhada, né? A gente poder, então, hoje, se reunir com as mulheres ao nosso redor, ouvi-las, né? Saber o momento de trazer o seu movimento, a sua fala, a sua liderança, mas também saber o momento de que você tem que aprender, tá na hora de você ouvir, de você dar um passo para trás e cultivar o não julgamento. Acho que isso é uma sabedoria ancestral, assim, do círculo de mulheres, né? De você não julgar o que a outra pessoa está passando, vivendo, como bom, como ruim, mas ouvir, reconhecer outras realidades, né? E o maior exercício disso é com a gente mesma, porque a primeira a julgar o que a gente está vivendo, sentindo, né? Somos nós dentro da nossa própria cabeça, assim. Mas essa busca de estar junto, estar perto de outras mulheres, de se vulnerabilizar, de pedir conselho, de pedir apoio, de pedir ajuda, de oferecer ajuda. E de buscar grupos de mulheres, né? Esse é um movimento que eu faço na minha vida, assim, há anos já, que é onde as mulheres estão se reunindo para a gente se encontrar, né? Então, se reunindo para ler um livro, se reunindo para fazer yoga, se reunindo para fazer um curso, se reunindo para vivenciar uma trilha, se reunindo para ir para a natureza, né? Se reunindo para conversar sobre um tema. Então, se reunir com grupos de mulheres, eu sinto que é um passo de revolução, assim, para a gente realmente fortalecer esse movimento de liderança compartilhada, porque agora que temos muitas de nós com voz e força e poder na voz, que a gente possa agir não de acordo com as estruturas patriarcais de competição e opressão, mas de acordo com as estruturas do futuro que a gente quer criar, que é uma vida boa para todos nós, para o planeta, para as nossas crias, né? Total, adorei isso. Eu acho que é sobre isso mesmo. E aí temos a nossa comunidade Mover, se você quiser se juntar com este grupo de mulheres, que é uma comunidade recém-formada, mais de gente que já está ali vivendo as experiências há muito tempo. Tem muita gente interessante. Então segue a gente na nossa página do Insta para saber dos nossos movimentos aqui, @mover.mulheres. Além da nossa página do Instagram, a gente tem o nosso e-mail. Se você quiser mandar um e-mail, se você for mais dessa galera que gosta de escrever, a gente adora ler histórias. O e-mail também mover.mulheres@gmail.com. E ainda, se você quiser se juntar num grupo mais seleto, a gente vai dar uma aula semana que vem, no dia 4 de setembro, que é como dar mais movimento para sua carreira e para sua vida. E aí essa aula, ela vai ser uma aula para a gente falar sobre isso e também contar de um outro grupo que vai se formar, que é o grupo da trilha, que é um grupo onde a gente vai trilhar um mês inteiro de várias pílulas de desenvolvimento. A gente vai falar de sexualidade, a gente vai falar de carreira, a gente vai falar de autoconhecimento, a gente vai falar sobre como as influências externas da lunação, das estações do ano influenciam o nosso eu presente. E no final a gente vai ir para a natureza, vivenciar uma trilha de fato. Então vai ser uma experiência bem omnichannel, onde a gente vai estar online e a gente vai estar offline também. A gente vai se ver
pelos canais digitais, mas a gente também vai se ver, se pegar, se abraçar, se cheirar, então ter esse sensorial dentro dessa vivência. E aí vai ser uma experiência num grupinho menor, onde a gente vai ter muita intimidade, muita troca, muita conversa. E a gente está muito animada com isso também. Aula primeiro para você conhecer da trilha e você conhecer quem são as mulheres que vão estar lá. E quem sabe se juntar a este grupito. Em que a gente põe na prática também essa experiência da liderança compartilhada, né? Põe na prática esse lugar de um espaço diferente, em que a gente pode todo mundo ali colaborar como iguais e viver a nossa vulnerabilidade, a nossa potência e o encontro com a natureza de uma forma muito especial. É uma trilha mesmo, estamos animadas. Ai, muito, muito animadas. E é isso, gente. Se você gostou do episódio, compartilha, manda para suas amigas, para seus amigos. Queria mandar um beijo pro meu pai. Meu pai ouve todos os episódios. Pai, se você ouviu até o final, comenta aqui com um emoji de árvore, para eu saber que você ouviu até aqui, pra você não me enganar, porque ele fala que ouviu tudo, manda feedback, comenta nos episódios, mas eu vou saber se ele ouviu, se ele comentar uma arvorezinha aqui embaixo. E também quero saber se as nossas ouvintes ouviram esse episódio até o final, se vocês têm alguma ideia, insight ou experiência sobre liderança compartilhada para contar para a gente. A gente gosta muito de saber das histórias de vocês também. E é isso, amadas. É isso. Nos vemos semana que vem. Um beijo e até o próximo episódio.